Olá, boa tarde. Todos que estão chegando aqui para a live. Essa tarde vou bater um papo com o Dr. Elias sobre como desmistificar a saúde mental. E gostaria que você estivesse aqui presente, né, para você fazer as perguntas, se você tiver dúvida de algo que ele for falar. E o objetivo dessa live é trazer clareza, né, para você que está aqui, para você que segue, para você que está aqui com a gente, sobre essa questão da saúde mental, porque muitas pessoas elas evitam de buscar ajuda porque elas podem ser taxadas como pessoas loucas, né? Então elas não buscam ajuda. E o Elias vai passar para nós aqui como que ele buscou essa ajuda e como que foi importante para ele, tá? Nesse momento agora eu vou chamar o Elias para que a gente comece a nossa conversa da tarde nessa live, tá bom? Muito obrigada a vocês que estão aqui nessa tarde. É ele, para a gente começar a nossa conversa. Elias? Sim, deixa eu só mudar aqui a câmera, que está para o lado errado. Isso. Sempre acontece. Eu um dia também fui participar de uma live com a colega, ela me chamou e eu estava assim, a câmera virou todinha, eu não sabia nem como, mas mais ou menos isso mesmo, né? A gente fazer live. Eu sou, tipo assim, marinheira de primeira viagem. Eu sou muito, assim, presente com as pessoas que me acompanham aqui nesse perfil. Sim. E como eu estava falando aqui agora há pouco para o pessoal que já chegou, que está aí, né, a respeito da necessidade da gente encontrar esse ponto para buscar ajuda, porque você não tem que olhar quem está do lado, você tem que olhar aqui dentro, né? Você tem que olhar você. Como que você está, o que você precisa para você ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais saudável, poder viver o seu dia a dia sem desgaste, né? E também não trazer também dentro de casa confusão, né? Porque se você é uma pessoa que tem problemas, com certeza dentro de casa o relacionamento vai ser bem, né? Não vai estar bem, né? E aí, Elias, eu queria saber de você, para você contar um pouquinho para nós aqui, como que você percebeu que precisava de ajuda e qual foi a sua atitude? Você consegue contar para a gente aí, para o pessoal tirar essa dúvida do coração Sim. dele, né, da mente, tá? Agora eu Tá, deixaria o Elias ficar eu não sei se o pessoal, assim, eu não sei se o pessoal está me ouvindo bem aí, Você está me porque eu ouvindo? até tentei colocar meu fone. Tá dando para ouvir? Dá um ok aí, quem está ouvindo, se está... É porque eu tentei colocar meu fone aqui e não estou conseguindo, né? Eu não sei o que Eu estou está te acontecendo com esse ouvindo. fone. Tá me ouvindo bem? Sim, E toda. Eliette, é, a, a Cristiane, todos que já chegaram aí, vocês conseguem falar para a gente se tá legal o som, como é que tá, se Ah, deu para disse ouvir que o tá áudio. bom, então. Alguém falou que tá ótimo aí, então vamos continuar assim, isso que é importante. Sim. Então, Lúcia, a questão é o seguinte: hoje eu sei disso, mas eu já me sentia um cara depressivo desde a minha infância. Vamos dizer aí, com 5, 6 anos de idade, eu já tinha sintomas de depressão. Gostava muito de brincar sozinho, eu gostava de ficar sozinho, por causa de traumas que eu tive lá na minha infância. Só que eu fui crescendo sem me dar conta disso, eu não sabia de nada, né? E na minha adolescência, já para a juventude, aí os sintomas intensificaram, foram piorando, piorando. Mas eu nunca me dei conta que eu precisava de terapia, que eu precisava realmente de um tratamento. Foi quando a minha esposa, né, ela começou a notar que eu não estava muito bem. E eu me lembro que a primeira vez que ela falou para mim assim, por que você não procura um psicólogo? Por que você não procura um psicanalista? Vai no psiquiatra para ver alguma coisa está acontecendo com você. E eu pensava assim, para que eu vou mexer com isso? Eu resolvo meus problemas todos aqui dentro da minha mente. E eu achava que eu resolvia mesmo, né?
Mas ela foi insistindo tanto, por isso que eu até agradeço muito a minha esposa, que foi a minha maior incentivadora para sair lá do fundo do poço. Porque normalmente, homens não gostam de terapia. Homens acham que são durões, são machões, então eu não preciso de terapia. Só que o problema maior disso tudo é que esse homem adoece a mulher que está do lado dele, adoece o filho, adoece os amigos e os parentes devido aos seus problemas. E eu comecei a entrar numa situação muito forte de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e fobia social. Eu não suportava ficar perto de pessoas, eu queria ficar sozinho já na vida adulta. E minha esposa queria sair, queria socializar, e eu não. E de tanto ela insistir, sabe quando você vai, tipo assim, eu vou para essa mulher calar a boca, não parar de me encher o saco, né? Essa é a verdade. Mas você nem Eu foi com fui. o objetivo de ser ajudado, não, só porque você queria se livrar da. Só por causa dela, só porque ela estava falando muito na minha cabeça. Só que eu trabalhava em um escritório, eu passava mal o dia inteiro. Eu parava no pronto-socorro com dor no peito, dormência ou formigamento no braço, dificuldades de respirar, que parece que eu ia morrer, e era ansiedade. Mesmo assim, eu não me tocava que eu tinha que buscar um tratamento. E eu pensei comigo, eu não vou caçar terapia, não. Eu vou mexer com um psiquiatra, porque ele me dá o medicamento, eu não preciso de ficar indo lá toda semana. E foi isso que eu fiz. Fui no psiquiatra, ele me deu um medicamento. Eu comecei a tomar aquele medicamento ali, não vi muita melhora. Passou 30 dias, eu voltei, ele me deu outro. Eu cheguei ao ponto de tomar 5 medicamentos por dia, né? Mas pelo menos eu estava pelo menos tentando, né, fazer alguma coisa para melhora. Mas terapia mesmo, eu tinha um certo preconceito com terapia. Porque eu pensava assim, terapia é uma expressão dos mineiros, né? Terapia para encher linguiça. Você senta ali, fica falando. E a minha ideia era o seguinte: se eu posso contar tudo para os meus amigos de graça, por que eu vou procurar alguém para pagar para me poder falar? Não faz sentido. Só que hoje eu sei que não é bem assim, né? Mas eu só procurei realmente tratamento por empurrão da minha esposa. Porque senão eu estaria com os mesmos problemas até hoje. E me fala uma Oi? coisa, eu fui chegando, já fui perguntando, nem falei muito. Você apresenta aí o que você faz, como que você, qual que é o trabalho que você faz hoje, depois que você fez o trabalho da terapia. Tá. E teve umas perguntas aqui, passou bem rápido, mas depois as pessoas podem fazer. Acho que alguém perguntou aqui sobre se a fibromialgia também é ansiedade. Isso daí também, se você quiser, você pode comentar um pouco. Tá, eu vi aqui uma pergunta também, se formigamento é ansiedade, né? Então, antes de me apresentar, vou responder as duas, já de uma vez. A fibromialgia, os cientistas, os médicos, eles mesmos, até hoje, não conseguiram bater o martelo de falar assim, a fibromialgia tem origem aqui ou ali. Mas a maioria chega num consenso que tem muito, mas muito a ver com problemas emocionais, a fibromialgia. Principalmente quando a pessoa é daquele tipo que fica carregando, né, pesos nas costas, problemas dos outros. A maioria das pessoas com fibromialgia pode olhar o histórico delas, que tem um histórico de sofrimento e de carregar muitas coisas nos ombros, e enquanto os outros, às vezes, não colaboram com essa pessoa. Quanto ao formigamento no braço, pode ser, sim, ansiedade. Pode ser, né? A gente não pode bater o martelo, porque a gente não sabe realmente a origem. Mas eu pensei muitas vezes que eu estava infartando. Porque quando a gente fala dor no peito, dificuldade de respirar e dor no braço ou formigamento, eu pensava que era o quê? Que era um infarto. Mas era simplesmente ansiedade. É por isso que o psiquiatra, ele me deu o diagnóstico. Ele disse, o seu problema é TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, a minha situação era bem complexa. Era algo assim que
a gente ficaria aqui a tarde inteira para me falar como é, e muitos falam assim, meu Deus, né? Eu cheguei ao ponto de, eu vou me apresentar, viu, gente? Eu cheguei ao ponto de a ansiedade, a depressão ser tão forte, estava me atingindo tanto, que eu pensei em desistir de viver, né? Eu não queria mais viver, porque viver desse jeito não era legal. Mas vamos lá, vamos ser obediente aí à entrevistadora, né? Pediu para Só mim. antes de você falar sobre o que você fez, o que você faz, né, hoje, lembrando aí o que você falou sobre a questão de quem que pode diagnosticar. Por exemplo, eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta. Eu não diagnostico a doença na pessoa, ela chega com o diagnóstico médico, né? Porque eles têm um livro, que, se eu não me engano, são mais de 1.000 páginas, e cada uma dos sintomas, eles vão olhar se você está dentro daquele diagnóstico, dentro daqueles Isso. sintomas. Aí ele vai te dar um diagnóstico. Então, a gente não está dando um diagnóstico aqui para ninguém, tá, gente? A gente está falando aqui. Ninguém. Aí, por isso que é importante você procurar um médico, um posto de saúde, seja um psiquiatra, plano de saúde, seja o que for, e eles vão te falar o que você tem. Então, você vai fazer todos os exames que você não tem nada, questão físico, né, orgânico, e é somente coisa da sua mente. Então, aí você vai procurar o profissional para quê? Para ele te auxiliar a encontrar essa origem, essa situação que está te incomodando. Então, por isso que tem necessidade de você ir no médico, né? A gente não precisa só chegar É, e eu tenho isso, eu tenho é ansiedade, eu tenho isso. Não, porque né, a gente não é médico para dar esse diagnóstico. Então, Elias vai isso. falar aí para nós o que ele faz, como que ele chegou hoje, né? Aqui com a gente, né? Sim, E hoje ele trabalha também, hoje, para falar com o Elias, ele é um terapeuta, né? Uma das funções dele. correto. Então, é claro que um assunto vai emendando no outro, mas eu quero dizer que o que você disse é muito importante, porque ontem mesmo eu fiz um vídeo para o canal do meu YouTube, inclusive quem quiser me seguir lá, se inscrever, né, eu vou fazer igual aqueles YouTube, se inscreva, deixe seu like e tal, Elias Souza TRG, tá? É só procurar lá que vocês vão encontrar. E neste vídeo eu estava falando sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E eu até falei, você que está me assistindo, não é porque eu estou falando dos sintomas que você tem isso, vá ao médico. E quem o médico especializado a isso é o psiquiatra. Aí, quando a pessoa vem até nós, a gente já sabe o diagnóstico dele. Ele pode chegar para mim e falar todos os sintomas, mas talvez não seja. Talvez pode ser alguma coisa orgânica, talvez ele precise de um neurologista, a gente não sabe. Então é melhor isso aí. Mas vamos lá. Para quem não me conhece aí, é claro que todo mundo já está sabendo que meu nome é Elias, tá? Eu sou doutor em psicanálise e terapeuta da TRG. Para quem não sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo. E eu cheguei a ser, né, como hoje eu me titulo terapeuta, é uma história assim até um pouco curiosa, porque tem pessoas que vêm ser terapeuta, meu sonho sempre foi isso, aquela coisa toda. Eu, com 17 anos, os meus amigos chegavam para mim e falavam assim, poxa, eu amo conversar com você, porque você sabe ouvir e você sabe dar bons conselhos. Por que você não se torna um psicanalista? Por que você não se torna um psicólogo? Eles falavam isso. Eu pensei, poxa, seria uma boa eu fazer isso mesmo. Só que o tempo foi passando, com aquela idade você quer curtir a vida. Eu pensei, mexer com nada disso, não. Foi quando eu entrei para a área jurídica, que não tem nada a ver com o que eu pensei em ser, o que as pessoas falavam sobre saúde mental. E eu fui trabalhar num escritório que hoje em dia é um dos maiores escritórios da área, né, de cobrança da América Latina. E eu me senti um cara muito bem sucedido ali, ficava muito feliz naquele lugar no início. Só que o tempo foi passando, a minha depressão, a minha ansiedade, o meu pânico e a fobia social só aumentava. A ponto de uma vez eu ia ao médico e falei assim, eu preciso de uma testada de no mínimo 14 dias. Eu não pedi 15 para não entrar no INSS. Porque eu Você que não pedia estou... tempo? Hã? Você que pediu tempo, não era o médico que dava, não? Não,
cheguei e pedi, falei assim, eu preciso de 14, eu ia te pedir 15 ou mais, só que eu não quero entrar no INSS, não. Então, me dá 14 dias aí, porque só de eu ir para o meu trabalho, no meio do caminho, eu entro em crise. Porque o trabalho já me fazia muito mal. E foi quando também, né, dizendo como eu cheguei a ser um terapeuta, que a minha esposa falou, eu fui procurar vários tratamentos, aquela coisa toda, depois do psiquiatra. Eu fui fazer terapia, só que acontecia uma coisa comigo, que infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu conheço muitas pessoas que vão para a terapia e saem da terapia e dizem assim, nossa, eu tô leve, eu tô legal, eu tô bem. Eu ia para as terapias convencionais, com psicólogo, com psicanalista, não estou falando mal de nenhuma dessas técnicas, que ajuda muito as pessoas. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou psicanalista. Ajuda sim. Só que no meu caso não conseguiam ajudar nada. Eu ia embora totalmente sem esperança alguma. E isso durou 4 anos. Ou seja, eu não desisti também não, eu não via resultado, mas estava indo ali. Foi quando eu pensei assim, espera aí, se eles não conseguem me dar a solução, eu busco a solução. Eu sou um cara teimoso, assim, um pouco curioso. Né? Eu falei, você quer saber? Como eu gosto mais da psicanálise, eu vou fazer o curso de psicanálise. Com certeza, eu vou descobrir o meu problema ali dentro do curso. Foi quando eu comecei a estudar psicanálise. Eu peguei meu diploma ali de psicanálise e eu não consegui descobrir o que eu poderia fazer para me ajudar. Eu falei, quer saber? Eu vou chegar até lá no doutorado fazendo psicanálise. Foi o que eu fiz, para ver se eu descobria alguma coisa. Volto a dizer, né, que fique bem claro, eu não estou aqui falando mal, porque o pessoal fica bravo comigo depois, você que não sabe. Manda mensagem para mim no WhatsApp, aquelas mensagens ameaçadoras. Ah, você é um... Vou usar a palavra, que você é um babaca, você é isso e aquilo. E não é, o pessoal não está entendendo. Então, eu quero deixar bem claro. Ajuda muito, eu conheço muitas pessoas que são ajudadas aí pelo psicólogo, pelo psicanalista, mas para o Elias não serviu. Essa que é a verdade. Eu não posso esconder isso. Eu fui no hipnoterapeuta também, não resolveu o meu problema. Eu fiz acupuntura, não resolveu. Mas não é porque eles são péssimos profissionais, não é nada disso. É porque eu tinha tantos problemas acumulados que não dava certo para mim. Né? Então, hoje eu posso dizer que eu trabalho aqui no meu consultório com 98% com a TRG. 98%. Ah, Elias, esses 2%. É porque existe algumas pessoas que elas querem. Não, Elias, eu quero que você faça psicanálise comigo. Aí eu vou até brincar aqui, né? Pagando bem que mal tem. Então, vamos lá fazer psicanálise. Mas eu faço a psicanálise com a pessoa e sempre falando com ela assim, que tal a gente começar com a TRG agora? Porque foi a TRG, viu, Lúcia, que mudou a minha vida e que conseguiu tirar todos esses traumas que eu tinha. Tanto da depressão, ansiedade, pânico, fobia social, a TRG limpou. Hoje eu não tomo medicamento nenhum, zero de medicamento. Sou um cara muito feliz e cheio de planos aí pela frente. Coisas que eu não tinha. Isso aí foi ficando cinza a minha vida. Não tinha colorido mais. E hoje tem. Então, você que está me assistindo aí, se você não conhece a TRG, conheça que você vai gostar muito. Né? Oi, Elias. E só lembrando aqui, igual você falou, a gente não está colocando, vamos dizer, colocar a palavra aqui, quem somos nós, né, para falar alguma coisa com a terapia convencional. Mas é porque o próprio Freud, né, tem um livro dele aqui, acho que ele foi ele que iniciou, né, a psicologia, né, ele tem baseado, né, nos estudos de Freud, que ele fala, se eu não me engano, de que a pessoa leva um terço da vida para poder ela descobrir, ela poder sair daquilo que ela está, da crise. Talvez, provavelmente, né, você como muitas pessoas, né, ela chega querendo, ela levou a vida inteira para ter aquele montão de problemas, e aí em 2, 3, 4, 5 meses ela quer resolver. Só que na terapia convencional não é assim, porque eu também tenho experiência assim com a minha filha. Ela ficou 3 meses, ela não aguentou, ela não suportou, ela ficava e falava assim, eu não vou mais, porque eu não aguento
aguenta, ela não queria ficar falando, porque eles sempre falam, né, a questão da semana que passou, como é que foi, a situação toda. Aí você está falando sobre a terapia de reprocessamento. O interessante é que você vai começar lá da raiz, lá da base, né? Você vai começar a investigar a sua vida lá. E lá você vai encontrar a raiz, é quando você vai extrair, né, descongelar daquilo que você está e trazer essas questões emocionais dentro de você. Inclusive, você até acho que faz um curso, né, sobre essas questões de emocionais, que como que a pessoa descobre, o porquê. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a psicoeducação que você dá, como é que a pessoa ela entende como é que funciona Sim, o cérebro. Explicar correto. um pouquinho? É porque eu fiz um vídeo no ano passado, eu vou falar de novo, quase que eu apanhei. Uma psicóloga, ela ficou muito brava comigo. Porque eu falei, a minha explicação, que alguém me perguntou assim, qual a diferença? Por exemplo, um psicólogo, um psicanalista e alguém da TRG. E falando em Freud, né, eu sou apaixonado por Freud. Tem gente que não gosta, a gente respeita, mas eu gosto porque para mim ele foi o que começou tudo ali. O camarada, inclusive, ele escreveu uma frase para mim enigmática e que tem muito a ver com a TRG, que a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo, né? Muitos da terapia convencional não vão falar, até por questão ética, não quer perder o cliente, mas, por exemplo, na psicanálise, é um terço da vida. Se a pessoa tem 30 anos, ou seja, ela vai ter que fazer 10 anos de terapia para poder apresentar melhoras. Ou seja, um terço da vida. Imagine você que está com seus problemas emocionais, passando por um monte de coisa, aí você chega ali num psicanalista e ele te fala assim, ó, daqui 10 anos você vai estar legal. A pessoa vai desanimar. Normalmente a resposta é qual? Não, isso vai depender muito, isso depende muito de você e tal, né? Pode ser que melhore antes? Pode. Tem pessoas que melhoram com 2 anos. Na TRG já é diferente. Como eu disse nessa questão do vídeo aí, a explicação que é muito usada por muitos especialistas é como se fosse uma planta. Essa plantinha está ali bonitinha, o psicólogo cuida das folhas, das flores, te sugere colocar ela no sol ou na sombra, porque aquele lance, né? Como é que foi sua semana, como é que você está reagindo. O psicanalista ele já vai lá na raiz. Ou seja, o que está causando aquela folha que está ficando seca está lá na raiz e ele tenta resolver ali na raiz. Só que a TRG, por exemplo, ela vai lá na raiz e arranca a raiz. Essa é a diferença, né? Não é lidar com o problema. Ninguém quer ficar lidando com o problema. Se você está com uma dor de dente, você vai no dentista e ele fala assim para você, assim, chega na sua casa, coloca água e sal e fica ali fazendo aquele movimento, né? Aí você, poxa, eu vim aqui no dentista para ele resolver a questão do meu dente e ele está fazendo isso. E foi por isso que surgiu a TRG. Por que surgiu a TRG? Porque o criador da TRG cansou de ver isso, de ver pessoas ensinando os outros a lidar com problemas. Então, como você disse aí da questão da psicoeducação, eu tenho até aqui um pequeno cérebro, né? Aqui em cima, essa parte de cima, que é o neocórtex, é o cérebro pensante. É aquele cérebro onde você tem o raciocínio. Por exemplo, eu sabia que hoje às 16 horas eu iria entrar numa live com a Lúcia. Quem estava pensando isso? Esse cérebro aqui. Se eu não tivesse esse cérebro aqui, que é o cérebro intelectual, é o pensante, eu não saberia disso, eu ia ficar assim, boiando. E aqui, eu não vou pular um outro cérebro aqui, que ele fica aqui dentro, né? Mais ou menos aqui assim, que é o límbico, que cuida das nossas emoções e tal. Mas eu quero falar do cérebro reptiliano, que é o nosso inconsciente, que ele fica bem aqui atrás. Esse aqui é o cerebelo, tá, gente? Mas ele fica bem aqui atrás, aqui, que é o nosso inconsciente. Quando você nasce, tudo é registrado como feito em um HD, ou até mesmo um celular, né? Ele não vai registrando as coisas, fica tudo registrado ali. E por que ele registra no cérebro reptiliano? O reptiliano tem a ver com réptil. O réptil ele fica o tempo inteiro em alerta. E
E a função do réptil, porque o réptil ele não pensa, ele fala assim, uma cobra, por exemplo, vou lhe dar um rolê ali, tomar um sorvete e tal. A cobra não faz isso. A cobra ela fica ali na dela. Se você vê uma cobra pelo seu caminho, se você não chegar ali e mexer com ela não vai mexer com você. Cobra não sai picando as pessoas. É picando que fala? É picando, né? Ela não sai picando as pessoas. Uns falam mordendo, né? Mas nem tanto faz. Ela não sai picando a pessoa do nada. Nossa, vou ali igual um vampiro, vou sugar o sangue ali do Elias. Não. Ela está lá na dela. Mas se eu chegar muito perto, ela começa o quê? Se proteger. Mas se eu chegar mais perto, ela ataca. É assim que funciona. E o cérebro reptiliano é isso. Ele serve com essa função, ele fica em alerta o tempo inteiro. Então ele registrou lá no passado, por exemplo, algo que te aconteceu na infância. Por que ele registrou isso? É porque se voltar a acontecer, você já entra em alerta. O problema disso tudo aí, Lúcia, é que vai registrando tanta coisa, mas tanta coisa, coisas que você acha, as pessoas acham, né? Já está resolvido, isso aqui já passou, né? Eu vou dar até um exemplo do que acontece, eu vou fazer rapidinho, viu, Lúcia? Mas aqui, esse aqui é um trauma que você teve na infância, esse quadradinho aqui, tá? Olha só que legal. Aí o trauma vem aqui, as pessoas começam a falar assim, Elias, esquece isso, põe uma pedra por cima. Aí eu venho e coloco. Vai ler um bom livro para você esquecer? Aí eu coloco. Elias, que tal você ir viajar para esparecer, né, esquecer? Aí eu vou viajar. Vamos supor que eu fosse um cara solteiro, né? E eu estava querendo esquecer essa peça aqui de baixo, é uma namorada que acabou o namoro comigo, eu estou sofrendo. Arruma outra namorada. Opa, arrumei outra namorada, coloquei aqui por cima. Né? Eu estou esquecendo o problema aqui de baixo, que é aquela primeira. Vai brincar, vai jogar videogame, coloquei, entendeu? Vai fazer reuniões, vai passear com os amigos, beber, fazer alguma coisa aí. Aí eu coloquei aqui tudo por cima. Nós pensamos assim, tá tudo resolvido, eu esqueci, aquela ex-namorada minha esqueceu, que beleza, né? Mas tem um detalhe, né? Olha só, coloquei tudo isso aqui em cima, fizeram várias camadas cobrindo o problema, só que o problema ele continua dentro da sua mente, ele não saiu, eu só coloquei coisas por cima dele. E ele continua fazendo o quê? Dando gatilhos para cima de várias situações e eu não sei que é isso aqui. Por que eu penso que não é isso? Porque eu já esqueci. Na minha cabeça eu esqueci, mas não esqueci, está registrado. E está dando gatilho. Na terapia a gente tem que fazer o quê? O trabalho de ir tirando tudo isso aqui que foi colocado dentro da mente da pessoa. E depois que tirou tudo isso, não que essas coisas sejam coisas ruins, mas a gente tem que ir cavando fundo até chegar no problema, que é o problema que está dando aqui, o gatilho. Chegou no problema, o que a gente faz? Elimina ele. É isso que a TRG faz. Então, Lúcia, você viu que eu falo bastante, eu sou bastante oral, mas eu vou dar só um pequeno exemplo desse gatilho aqui, já que eu falei de namorada. Eu tinha uma namorada que ela usava um perfume, não sei a marca desse perfume, nem quero saber. Mas ela usava um perfume muito bacana, cheiroso, um perfume maravilhoso. E sempre quando eu ia sair com ela, encontrar ela, usava esse perfume. E eu ficava fascinado, mais apaixonado ainda por causa do perfume. E no dia que ela terminou comigo, a bendita foi comprar o perfume. Nossa, mas aquilo ali me matou, porque quando ela chegou perto de mim, eu não sabia que ela iria terminar. Senti aquele perfume, já fui querer abraçar. Eu senti que o abraço ficou assim um pouco de lado. E ela terminou naquele dia. Eu fui embora arrasado, querendo até morrer por causa daquilo, verdade. Era uma paixão avassaladora. Passaram-se 8 anos. 8. Depois eu tive outras namoradas. Eu estava andando num shopping de Belo Horizonte, shopping cidade, que a Lúcia deve conhecer, né? E o shopping, eu estava andando ali no shopping cidade. E de repente, eu parei, comprei uma casquinha no McDonald's, estava tomando sorvetinho, eu estava procurando um sapato. E eu parei, fiquei olhando ali para um sapato numa vitrine e falei, poxa, que bacana aquele sapato, pena que eu não tenho dinheiro para comprar, era muito caro. Só que eu fiquei ali viajando no sapato, chegou uma moça do meu lado. Essa moça, eu estava solteiro, viu, gente? Vai que a minha esposa assiste isso aí, vai querer me bater, né? Mas vai complicar, né? Eu olhei para o lado, olhei para aquela moça e falei assim, eita, que mulher bonita. Mas eu olhei
Eu olhei de novo e falei, pena que não é pro meu bico, né? Muita areia pro meu caminhão. Aí o que que eu fiz? Eu saí, sentei naqueles banquinhos que tem ali no meio do shopping e continuei tomando sorvete. Do nada, começou a me dar uma dor muito forte no peito. Olha só, depois de 30 minutos aproximadamente, dor forte no peito, a respiração ficou ofegante e uma vontade incomensurável de chorar. E eu pensei, por que eu estou querendo chorar? Não aconteceu nada. E eu comecei a chorar copiosamente. E chorei muito, a ponto de esquecer do sorvete. Ele começou a derramar assim na minha mão, eu com aquela casquinha e só chorando. Que cena dramática, né? Mas foi o que aconteceu. Aí uma mulher sentou do meu lado lá, uma senhora, meu filho está passando mal, você quer uma ajuda? Eu falei, não, está tudo bem. E eu fiquei depois, muitos anos, sem saber por que me deu aquela crise. E eu acreditei que aquela crise ali é o quê? A minha depressão, a minha ansiedade, outras coisas mais. Com a TRG eu descobri o motivo. Porque a TRG, entendam, para quem não conhece o que é TRG, não é regressão, não é hipnose, não é nada disso. Mas você tem acesso ao seu inconsciente. E quando eu tive acesso ao meu inconsciente, estava tudo gravado ali. E quando eu lembrei dessa cena, porque eu peguei coisas anteriores até, o sorvete, a sapataria, a moça bonita, aquela coisa toda. E eu lembrei, né, porque eu senti ali fazendo o reprocessamento, eu senti o perfume da moça que estava do meu lado. Ô, Elias, Qual perfume é? Oi. você falou aí, o perfume. O perfume é o gatilho, na verdade, que te puxou para todas essas memórias, né? E isso é Explicando para as pessoas. porque porque a moça que estava do meu lado estava com o mesmo perfume que a minha ex usava. Foi o gatilho. E eu não sabia que esse era o gatilho, eu não imaginei. Só consegui descobrir isso no reprocessamento. Mas o que que o meu cérebro falou naquela hora? Perfume, né? Perfume, ela vai terminar com você. Ela nem estava namorando com ela, mas ele gravou desse jeito. Depois do término, você vai sofrer, você vai querer morrer. Então, eu vou jogar adrenalina no seu corpo para te proteger. E ele jogou adrenalina e eu entrei em crise. Ou seja, entrei numa crise desnecessária. Se eu for em outras terapias, vou contar isso. Ele, pois é, mas pode ter acontecido alguma coisa, talvez nem vai identificar que foi isso. Com a TRG, identifiquei, e hoje eu sei que é isso, e eu falo demais. Pode falar um pouco aí, você quer fazer Não, mais então, alguma coisa? aí você deixou, tipo assim, aí você fez a terapia, né? Aí você conseguiu conectar com essa dor, e aí não é, como diz as pessoas, não ressignificar, você reestruturou as suas informações que estavam dentro de você, né? A respeito daquilo que tinha passado com você no passado com essa pessoa, Correto. né? Aí você fez Reestruturou o meu psiquismo, né? reestrutura, não é ressignificar, vejam, mas reestruturar, né? Você traz a sua própria mente, né, o seu próprio inconsciente e traz para você como uma forma assim, vamos dizer assim, de um pensamento. Como que você vai se comportar a partir de agora, para que aquela informação não venha trazer para você mais dor. É igual você falou, ela não vai deixar de existir, mas dentro de você, você conseguiu construir a sua própria mente, trouxe para você uma nova identidade, né? Você conseguiu sair dessa situação. Descongelar, né? A palavra certa, né? Eu estava congelado, Descongelar. eu estava congelado É, nessa emoção, nessa situação que passou, isso. né? Da sua vida, que E na detalhe, verdade depois foi disso, uma das, né? isso. E eu, depois disso, eu tive contato com pessoas com o mesmo perfume e não tive crise nenhuma. Né? E aí Porque você eu foi estava trabalhando, congelado lá no passado. É simples descongelou. assim. E aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui, até fiz tipo, para lembrar aqui sobre, para as pessoas saberem, né, para elas terem uma noção, né? Como que uma pessoa ela tem uma boa saúde mental? Você consegue dar assim, pessoa que eu tô com minha saúde está bem, eu não estou bem. Como é que ela consegue identificar isso? Ela Sim. consegue? Na verdade, para ela identificar se a pessoa tem uma boa saúde mental, tem muitos requisitos. No entanto, normalmente eu gosto de falar o contrário. Como saber que a pessoa não está com uma boa saúde mental, né? Mas eu vou dar alguns exemplos que servem para a sua pergunta e pelo que eu estou falando. Tem pessoas que não conseguem dormir, né? Elas deitam e a cabeça fica assim, acelerada, ela já está pensando em coisas
de amanhã, nossa, amanhã eu vou ter que acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus, chegar lá, enfrentar meu patrão que é chato, aqueles outros funcionários, ou seja, a cabeça está assim. Isso é sinal que a saúde emocional dela já não está boa. Outros acordam no meio da noite e parece que teve um pesadelo e não consegue mais dormir. A mente está acelerada também. Aí durante o dia ela fica mal-humorada, irritada. Por quê? Porque ela não dormiu bem à noite. Então, se ela não dormiu bem à noite, ela já fica pensando na cama, querendo que acabe logo aquele dia para ela ir dormir. Só que quando ela vai dormir, ela não consegue, vira um ciclo vicioso. E a pessoa não consegue sair disso. Isso é um dos sintomas que o emocional não está muito bom. O outro sintoma que a gente poderia colocar aqui são pessoas, por exemplo, que não conseguem falar não para os outros. Né? Alguém chega e fala assim: ah, você pode me emprestar o seu carro? E a pessoa, nossa, quem está me pedindo o carro emprestado é meu irmão, é meu primo, é meu tio. Mas a pessoa não quer emprestar, mas ela não consegue falar não. Ah, tá bom. Ou seja, isso aí, a pessoa está com problema emocional. Porque se você não quer emprestar, diga não quero, ponto final. Outras pessoas que se apegam a outras pessoas demais, um namoro. Começa a namorar em um mês, uma semana, começa a falar, eu te amo, eu te adoro, eu quero casar com você, eu não vivo sem você. Dependência emocional que faz isso. Ou seja, o emocional da pessoa não está legal. Se está tendo muito frio na mão, mão gelada o tempo inteiro, o coração fica disparando, dando taquicardia, o emocional está provocando isso. É claro que a gente está falando aqui depois que é descartado uma consulta médica, né? Mas dentro do emocional você já começa a ter pistas que a pessoa não está bem. Ela não consegue mais socializar com outras pessoas, não tem paciência com o filho, não tem paciência mais com o marido, né? Outras pessoas ficam o tempo inteiro, por exemplo, em rede social. Esse é um assunto delicado de falar, porque quando a gente fala, a maioria das pessoas não aceitam. Adolescentes e jovens que ficam o tempo inteiro só no videogame. Um dia desse eu fui atender um jovem de 17 anos, eu falei com ele assim, você joga muito videogame? Ele disse, mais ou menos. Eu falei, mais ou menos quanto? 3 horas? Ele, não, mais. Eu, 4? Ele, não, mais. Eu falei, 6 horas? Ele, não, mais um pouquinho. Eu pensei assim, o cara já falou que é mais de 6 horas jogando videogame. Ele falou assim, não, vou te falar, é 8 a 10 horas, mais ou menos, que eu jogo. Ô, Elias, Né? Eu falei, mas a gente tem que falar uma coisa importante para os pais, igual você está falando aí, um alerta para eles. Porque o que acontece nos dias de hoje, que os pais têm que sair para trabalhar, ou deixa numa creche, ou deixa na casa de alguém, e aí só entrega o celular para o filho. E ali não sabe o que eles estão entregando para o filho. Estão entregando a morte para o filho, na verdade. Porque além do abandono mesmo, que às vezes no final de semana todo mundo está em casa, ele já está acostumado. Ele fica abandonado lá no telefone, igual você falou, no telefone, nos jogos, e mais meninos, né? E isso, eu, se eu não me engano, uns 4, 3 anos atrás, eu vi uma reportagem falando sobre que hoje já tem tratamento, porque já está causando dependência mesmo a mídia social. Né? Então, não só as crianças, mas os adultos. Eu vou contar uma experiência assim, bem rápida. O meu telefone, esses dias, parou, né? Eu falei assim, ó, eu não vou procurar telefone, porque eu sei que eu não preciso de telefone, não. Então, eu ficava só no WhatsApp aqui no notebook. E tipo assim, eu achei tão interessante, porque eu não fiquei tão nervosa, eu não fiquei agitada. Eu falei assim, o telefone, o que eu preciso é para trabalho, o que eu tenho para trabalho está lá no notebook, eu vou fazer lá o que eu posso fazer e depois eu arrumo o que eu faço com o telefone. Então eu vi que eu consegui me controlar. Por quê? Porque, lógico, a gente não é de Nárnia, né? Mas a gente tem as nossas dificuldades às vezes, né? Por mais que a gente faz realmente terapia. Mas eu sei que eu tenho controle, a gente tem que ter controle sobre o que a gente quer fazer. Porque eu fiz um trabalho aí também de terapia, que a pessoa falou assim, o que eu quero é o que eu preciso. Você sempre tem que falar isso para você. Até questão de comida, bebida, né? Você fala, ai, não me controla, eu não consigo me controlar com doce, não consigo. Não, você vai olhar para ele, vai olhar, será que eu quero, o que eu preciso? Porque se você ficar deixando aquilo que
você olha te dominar, você não vai ter vida, não é isso? Você vai deixar o outro dominar você. Se você deixa um doce dominar uma cerveja te dominar, se você deixa um macarrão te dominar, imagine um homem que chegar para você com palavras bonitas, o que a gente tem visto muito, né, Elias, na internet, mulheres, eu não assisto TV comum, mas eu passo pela manhã na casa dos meus sogros, eles estão assistindo aquele jornal pela manhã, já vi vários casos de mulheres que caem na onda de homens que é naqueles aplicativos de namoro. Por quê? Porque elas estão carentes emocionalmente. Elas vieram de uma vida carente, de carência da família, carência afetiva, de abandono, né? De rejeição, né? Vieram de uma vida que dentro da família, para elas não era importante. Aí caçou o primeiro que falou para elas que ela é linda, bonita, maravilhosa. Foi, e aí? O que aconteceu? Vejo muitas situações desculpa da palavra, ruim acontecendo aí, por quê? Porque as pessoas estão emocionalmente despreparadas para até entrar em relacionamento, né? E aí, dentro daquilo que a gente está conversando aqui, eu te perguntar assim, o que uma pessoa pode fazer para ajudar a si mesma, né? O que ela, se ela não vai procurar ajuda terapia, mas o que em si, mas no dia a dia dela, que dica que você consegue passar assim para a pessoa, para ela não ficar tão ansiosa, mas que ela consiga, no dia a dia dela, ir e buscar uma ajuda. Porque tem muitas pessoas, né? Isso aí a gente tem que ser realista. Alguns não têm nem condição para fazer a terapia, que condição financeira, aquela coisa toda, né? Outras é porque não querem mesmo. E outras é porque não conseguem aceitar que tem um problema. Você estava falando aí do celular. O celular, para mim, é a minha opinião, é um dos, mas eu falo que talvez seja o mal do século. Por que é o mal do século? Porque normalmente as pessoas estão afundadas nisso e não conseguem ver. O pai ou a mãe, né, por exemplo, tem que fazer o almoço. Ela pega o celular e dá ao filho, porque sabe que com o celular ele vai ficar quietinho ali. E fica hipnotizado. Só que o que acontece? O celular, a rede social, que a pessoa fica ali, ele dá uma sensação que o nosso cérebro, quando você vê a rede social, essas coisas, ele libera um pouco ali de dopamina. É muito pouquinho. E tem aquela sensação de prazer, de alegria, de ver o novo. E a gente acaba acostumando com aquela sensação, aí você quer ver mais, porque as doses são muito pequenininhas. E por ser pequeno, você quer ficar mais tempo. E para a criança não é diferente. A criança já está sendo viciada pelos pais no celular. O adulto já está viciado no celular e não consegue. Ou seja, primeiro conselho, se você aí usa muito rede social, fica muito tempo, vai diminuindo o máximo que você conseguir. Eu me lembro quando eu tinha muitos problemas emocionais, que eu esqueci uma vez meu celular em casa, e eu cheguei no centro, quase em frente onde eu trabalhava. Eu andava de 19 quilômetros para chegar lá. Quando eu cheguei, passei, cadê meu celular? E faltava 5 minutos para mim entrar no trabalho. Eu estava de moto, dei a volta e voltei mais 19 quilômetros para pegar o celular. Porque eu não conseguia ficar sem o celular. Eu pensei, eu vou ficar o dia inteiro sem esse celular. Comecei, coração disparar, comecei a dar uma crise de ansiedade. Sem contar que muitos jovens e adolescentes, aí outra dica, se não quer ter problemas emocionais, para de ficar vendo aí esses influencers, não sei o quê, né? Ontem mesmo uma mocinha falou para mim assim, eu vejo lá uma moça no TikTok, ela é loira, tem os olhos verdes, mas quer saber, eu nem queria ser como ela não, eu queria estar nos lugares que ela está, as coisas que ela faz. E eu falei para ela, mas você sabe o que pode estar por trás disso tudo aí? Aí ela o quê, por exemplo? Eu falei, pois é, eu segui uma moça que ela ficava em vários lugares. E um dia eu resolvi pesquisar sobre essa moça. Ela postava fotos de biquíni, tinha um corpo muito bonito, aquela coisa toda. Sempre estava em barcos, andando de carro com banco de couro. Eu falei, poxa, que vida boa, né? E um amigo meu tinha um aplicativo, ele falou assim, me manda a foto dela. E ele colocou nesse aplicativo aí, a foto, e a foto identifica todos os lugares que a pessoa possa estar. E ela era uma garota de programa.
Aí eu até expliquei para essa jovem, tá vendo? Para ela estar onde ela está, ela tem que se sujeitar, vender o seu corpo. Aí você vê ali no TikTok, você vê no Instagram e quer ter a vida dela, mas você não sabe o que está por trás daquilo ali. Pode ser que não tenha nada, talvez a herança, os pais dão, pode até ser, mas tem muitas influências negativas. E com isso, ela querendo estar, e ela é teoricamente aí de classe média, ela sabe que vai ser difícil para ela chegar ali, e isso causa nela o quê? Uma depressão, uma angústia, uma baixa autoestima, ela se sente feia, acha sua casa feia, entende? Então uma coisa vai puxando para a outra. Então quer ter uma boa saúde aí emocional, outra coisa também, afaste-se. É estranho falar isso, mas eu tenho que dizer. Afaste-se de pessoas tóxicas, pessoas que não somam na sua vida, pessoas que só te criticam, só apontam o dedo para você, pessoas que querem te manipular. Identifique, se está te fazendo mal, afaste-se. Por que você tem que se sujeitar a isso? Porque quando você ficar ruim, ficar mal emocionalmente, não vai ter pessoas que possam lhe ajudar. Essas pessoas não vão ajudar. Essa é a grande verdade. Né? Essas pessoas não vão poder. Atrapalhou aí? Tem um problema aí? Alguém tentando ligar. Deu uma trava. Foi não, alguém ligando aqui. Não. Deixa ligar. É bom saber que você é querido, a pessoa está te ligando aí. Mas, então, essa situação de pessoas tóxicas, a gente tem que resolver isso em nossa vida. Aí você que está me assistindo pode pensar assim, mas quem é tóxico para mim é meu esposo. Quem é tóxico para mim é minha esposa. Como que eu vou fazer? É terapia. Faça terapia para você aprender a lidar com pessoa tóxica. E depois incentive essa pessoa tóxica a fazer terapia também. Por quê? Eu vou falar, eu estava sendo tóxico para minha esposa. Só que ela soube conversar comigo, ela soube me incentivar a fazer terapia. Não é tipo assim, vai se tratar, seu doido, seu maluco, seu ignorante. Isso não vai resolver. Você tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter paciência quando se trata de casal. Mas se o seu vizinho só te faz mal, você está sempre com o emocional para baixo, por que você tem que ficar em contato com ele sempre? Isola, meu filho. Não tem jeito. Eu uso uma frase que tem pessoas que acham ruim, acham estranha, que eu falo assim, quer ser feliz? Seja egoísta. O que significa isso, ser egoísta? Não é aquele egoísta que a gente conhece, não. O egoísta é de se amar. É de se amar primeiro para depois amar outras pessoas. Porque se você não se ama, quem vai te amar? Então parece ser um egoísmo, né? Mas eu até colocaria outra palavra, né? É isso mesmo, pare de se anular pelos outros. Pense em você, se ame mais. Para quem está nos assistindo aí, que seja cristão, eu estou falando isso porque alguns cristãos já chegaram para mim e falaram assim, não, Elisa, eu tenho que amar meu próximo, que está lá na Bíblia. Aí eu falei para ele assim, a sua Bíblia é a mesma que eu tenho, lá está escrito isso, não. Não, Elisa, está escrito. Eu falei, então vamos ver qual é o texto bíblico. Lá está escrito assim, ame o próximo como a ti mesmo. É porque você está pegando a sua parte de amar o próximo. Você não está amando a si mesmo. E para você amar, o texto ali parece que está até invertido. Ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar para você dar amor. Você só transmite para as pessoas aquilo que você está cheio. Se você está cheio de ódio, de raiva, você não vai transmitir isso para as pessoas. Mas se você está cheio de amor, você está bem, você está legal, você vai transmitir isso para outras pessoas. Então, não se anule por outras pessoas. É mais ou menos aí, eu poderia ficar aqui dando muitas dicas de como evitar entrar aí com uns problemas emocionais, mas evite tudo isso aí que eu estou falando, que já vai ser um bom caminho andado. Você já teve uma experiência, né, o Elias? Você já fez, já passou por esse caminho e sabe como não ficar assim, né? Você está, né, dando uma dica, né, para a pessoa. Mas você falando assim sobre você, eu também vou falar aqui porque o Instagram, acho que é só 59 minutos, né? Sempre já falta 10 minutos, aí no final vou fazer costuma ser um pouco, costuma eles deixar passar um pouquinho. A última que eu fiz deu 1h30, né? Mas pode ir lá, pode continuar. Mas para qualquer dúvida, vamos fazer até 59.
Mas assim, eu também, igual você está falando, para a gente ser top, eu tenho experiência própria, que eu também faço, fiz a terapia do reprofissionamento e faço terapia. O meu esposo falou assim, eu vi que você mudou muito. Lógico, a gente tem que, quando tem aquela história que fala assim, quando eu mudo, tudo muda. Ele percebeu, Claro, porque realmente eu era muito explosiva. Hoje eu procuro, tipo assim, estou desacelerando, né? Desacelerando. Procurando viver o hoje, procurando viver o agora. Inclusive, igual você falou, na internet, você tem um canal, tem várias dicas, né? Tem de desenvolvimento pessoal, que as pessoas podem estar procurando, né? Igual você falou. Nem todo mundo pode pagar uma terapia, né? Não quer pagar, ou talvez não pode, às vezes não quer pagar. Mas tem uns que realmente, que eu já chegou, que eu trabalho também com terapia, eu trabalho com, e chega muita gente querendo fazer de graça, eu já fiz, só que muitas pessoas que chegam querendo fazer e faz de graça, elas não se interessam, elas não se, vamos dizer assim, têm a responsabilidade com o processo, porque é de graça, então eu vou fazer do jeito que quer. Então, procura ajuda no posto de saúde, se você está sentindo, você não está conseguindo dormir, não vai pegando qualquer dica de tomar medicação, vai buscar ajuda no médico, e dentro das universidades, se eu não me engano, ainda tem, mas tem também centros, né? Tem uns CRAS nas cidades, não é isso? Que geralmente as pessoas fazem de graça, as pessoas que não podem fazer, que tá nos ouvindo, se tiver alguém aqui, né, para falar assim, mas no momento eu não tenho condição, eu não estou trabalhando, porque inclusive tem gente que, por causa da ansiedade, porque está muito ansioso, ele foi demitido de emprego, já saiu do emprego, não conseguiu ficar lá, porque eu também já atendi pessoas que chegou e falou que estava desempregado. Mas então, vai tratar primeiro da saúde, seja lá num posto de saúde, seja no núcleo de uma universidade, seja no CRAS, mas vai cuidar da tua saúde, vai cuidar de ti, porque se não cuidar, quem vai cuidar de ti? Né? Quem vai buscar? Inclusive, eu só colocando aqui também um exemplo, eu vi esses dias uma palestra de uma mulher muito famosa aí também, ela é em canal de TV, ela falou que com 12 anos de idade ela tentou tirar a vida, né? E hoje ela é palestrante sobre ela fala sobre a vida dela. Ou seja, aí que a mãe dela chegou para ela e falou assim, se você não buscar ajuda, se você não quiser ajuda, quem vai te ajudar? Então, você primeiro tem que querer ajuda. Se você não quiser, não buscar ajuda, ninguém vai buscar por você, não. Né? Então você tem que querer, você tem que desejar essa mudança de você. Então, o objetivo até de eu estar fazendo essa live aqui, porque, inclusive, eu acho que eu cheguei a comentar com a Elias também e outras pessoas, que hoje em dia as pessoas têm esse tabu de quem vai buscar ajuda é quem está doente mental. Aí, e acho que você chegou a me falar alguma vez, eu não lembro, que na sua cidade as pessoas não iam buscar ajuda porque ficavam com medo de ser taxadas como loucas. Ou seja, olha o ponto que as pessoas estão hoje. Preocupada com a visão do outro e não olha o que está dentro dela. Não é isso? Olha a situação. isso mesmo. Aí, mas ela quer estar na rede social lá com o celular, que está tudo bem, fazendo aquelas selfie, né? Fazendo aquelas, mostrando uma vida que não tem, Uhum. mas não quer buscar nos bastidores uma ajuda, né? E aqui, para a gente estar finalizando, eu vou te fazer uma pergunta tá dentro daqui que a gente está falando, assim, como seria tratar essas feridas, né? Como a pessoa pode estar tratando, né? No caso, você até já respondeu, né? Buscar ajuda na terapia. Como que ela consegue tratar? Ela consegue tratar? Igual você falou, eu consegui tratar. É, Porque pode concluir. Você não, falou aí eu falei alguma assim, coisa? eu falei sobre a questão das feridas emocionais, como tratar. Primeiro, observar o que está acontecendo, não é isso? Depois, ir Sim. buscar ajuda. E aí você falou assim, como que ela consegue tratar? Ela consegue ter um Entendi. tratamento e finalizar e ter um ponto final sobre essa questão? É, porque parece suspeito, mas eu sempre recomendo o tratamento da TRG, que foi o que funcionou comigo, né? Você estava falando da questão de suicídio. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas eu fiquei tão depressivo, mas tão depressivo, que por volta aí da minha idade, dos 23, 24 anos, eu fui para o mundo das drogas, eu queria ter uma overdose, eu usava drogas para ter overdose e morrer.
porque para mim não tinha sentido mais. Eu já pensei pular na frente de carro, pular de prédio, um monte de coisa. E era um pensamento assim muito fixo dentro da minha mente, porque eu não tinha mais sentido para a vida. E hoje, às vezes, eu faço palestra quando me convidam, falando sobre esses assuntos, para os jovens, principalmente, né? E eu sempre digo para as pessoas, nunca é tarde, não importa você que está assistindo aí, se você tem 30, 40, 60, 80 anos, busque tratamento. É claro que, como você disse, tem muitas fontes aí, dá para... Por exemplo, no meu canal, eu tenho ali, eu não sei quantos vídeos que eu tenho, mas tem muitos vídeos que eu dou dicas para as pessoas de como amenizar o problema. Mas o tratamento mesmo, ele precisa buscar um terapeuta, né? Você diz da questão de valores. Eu digo para as pessoas o seguinte, nunca é caro a sua saúde, ela nunca é caro. Eu comecei a atender algumas pessoas gratuitamente, bem lá no início, e essas pessoas, quando eu falei assim, eu vou te cobrar um valor social, um valor pequeno, algumas delas, eu não tenho condição nenhuma, eu sinto muito e tal. Mas eram pessoas que estavam viajando, pessoas que estavam direto na praia, estavam no shopping comprando roupa de marca, porque as pessoas, infelizmente, não dão valor. Elas querem dar valor, mas estão num estágio bem avançado, já não tem nem muito o que fazer. Aí vai ser um processo mais lento, um processo mais bem demorado. Então, não deixe para depois, né? E eu quero dar só uma dica rapidamente aqui, Lúcia, de quem tiver aí numa crise de ansiedade, e não está sabendo como sair dela, é claro que é o tratamento terapêutico. Mas uma dica é você pegar uma pedrinha de gelo, você pode ter essa no lugar que você tiver, você põe ela na palma da mão, segura ela aqui nas duas mãos, fica com essa pedra de gelo ou passa aqui na testa um pouco. Vai dar como se fosse um choque. E esse choque vai ter um neurotransmissor, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe científico, que vai ser ativado para que você corte o nível de adrenalina que está no seu corpo lhe causando isso. Ou seja, essa é uma das dicas. A outra dica que eu dou é você fazer uma boa respiração. E a boa respiração eu sempre indico a 4-2-4, que é aquela respiração. Eu aprendi essa respiração com um neurologista, então por isso que eu gosto de usá-la. Que é puxar 4 segundos, segura 2 e solta 4. Se a pessoa não lembrar, é só lembrar que é cheirando uma florzinha, segura um pouco e sopra uma velhinha. Então, quando tiver nas crises, use isso, tenta desfocar do que está ali causando essa crise, que tudo vai dar certo. Mas no final da história toda, é a terapia que vai ajudar. Dá um Né? alívio, Não né? importa, igual você disse, se a pessoa está sem condição, vai no CRAS da sua cidade, entendeu? Vai na Secretaria de Saúde, eu estou com um problema, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psicanalista, eu preciso aí de um terapeuta da TRG, mas tem como, basta você querer. É igual você disse, se você não quiser, outra pessoa dificilmente vai querer por você. Ou então outra pessoa pode querer por você, mas e se você não quiser? Não vai adiantar nada. Então o primeiro passo tem que ser dado por você. Eu sei que é difícil para quem está nessa situação dar o primeiro passo. Mas se você está assistindo aqui e está tendo esses problemas, dê o primeiro passo, pelo menos procurando alguém para lhe ajudar, que seja um terapeuta, seja até um psicólogo, um psicanalista, mas não fique parado, não pare. Lembrando, não é para abrir a sua vida com um colega, com um vizinho, mas você abrir a vida com alguém que pode te ajudar, porque às vezes ele vai contar a sua vida do outro lado. Mas Isso, porque assim, se você entrar no WhatsApp e começar a conversar com seu amigo contando, talvez ele comece a te contar os problemas dele também, aí vira aquela bagunça, é gatilho para tudo quanto é lado e não vai resolver a situação. exatamente. Inclusive, acho que a doutora Rosana Alves falou uma coisa, que a neurociência fala, né? O desabafar é importante, mas o desabafar com uma pessoa que pode te ajudar. Não é Correto. com o Isso vizinho, não é com mesmo. alguém. Perfeito. Não pode desabafar com qualquer pessoa. Mas eu tenho aqui 3 perguntinhas de cair, que eu acho que deve cair, eu não sei. Mas para a pessoa, Não se ela cai, quiser não. anotar. Eu que vou fazer a pergunta para a pessoa, não é nem a pessoa fazer aqui, né? Porque se ela quiser fazer alguma pergunta, ela pode fazer. Se cair, gente, eu não sei se vai cair. Mas é o seguinte, eu queria que você olhasse para você, dentro de você, e perguntasse assim, o que hoje eu preciso renunciar na minha vida
para que eu seja uma pessoa mais leve e saudável? Você vai ter que fazer essa pergunta. Porque não é a pessoa aqui fora que vai te falar o que você precisa, né? A gente fala, te diz, mas você precisa olhar isso, o que você precisa renunciar. Qual a dor verdadeira que está dentro de mim? O que eu posso, né? O que me conecta com essa dor? Qual é essa dor que está aqui dentro de mim? Que você pode se conectar com essa dor, né? Aí você vai buscar ajuda. O que de fato eu precisa morrer na minha vida? Morrer não é eu morrer, não. Não é eu. O que precisa morrer para eu sair dessa situação? Então, você, começando a fazer essas perguntas dentro de você, você vai ver como que você vai começar a liberar muitas questões dentro da sua mente e você vai conseguir ser uma pessoa capaz de buscar a própria ajuda mesmo, chegar e desconectar, né, dessas questões que estão te trazendo doença, né, na sua cabeça, trazendo falta de sono, não está te deixando dormir, não está deixando você ter uma vida legal no trabalho, está deixando ter um relacionamento, ou você está sendo uma pessoa dependente, não é isso, muitas vezes. E você olhar assim, qual o tamanho dessa dor que está dentro de mim? Qual o lugar dessa dor que está dentro de mim? Qual o lugar que eu estou dando para ela aqui, né? Porque muitas vezes é uma coisa pequenininha, mas você está dando um lugar grande dentro da sua vida, não é isso que acontece? Uma coisa grande É super valorizado. está valorizando. E para que eu seja mais leve, saudável, o que eu posso fazer? Você pode fazer essas perguntas. E eu acredito que já deve ter, a gente vai finalizar aqui, e se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar também no direct para mim, que eu posso estar te respondendo, ou até mesmo para o Elias, se quiser tirar alguma outra dúvida. Se você tiver alguma pergunta aqui agora, se quiser responder, que der tempo para a gente responder, a gente responde. Se tiver, posso dar aí um minutinho, porque já está dando mais de 5 horas aqui. Eu acredito que mais de 1 hora, né? Que o Instagram deve cortar, porque às vezes ele corta, Né? né? A primeira vez. O Instagram antigamente ele cortava, mas eu acho que agora ele não corta mais não, né? Não, acho que deixa cair. Mas a gente vai ficando por aqui para não ficar uma coisa muito longa, né? Vai ter mais oportunidade, né? E eu quero agradecer a vocês, né? Você que está aqui, que veio, que vai assistir, que está assistindo. Vou ver se eu consigo deixar aqui gravado, né? Para você ter uma noção como que é, né? E, inclusive, né, Elias? Eu trouxe o Elias, e Elias é um homem, ele teve um problema dele existencial, ele buscou ajuda, porque como eu trabalho muito mais é mulher, né? Mesmo você sendo homem, vai mais é mulher, né? Então, para o homem também olhar isso na vida dele, né? Olhar realmente o que ele precisa fazer para ter uma vida mais saudável e leve, né? Porque às vezes ele tem essa vergonha, né, de buscar ajuda e não vai. Por quê? Porque ele é homem, tem que aguentar tudo. E nós Eu aqui somos... eu sempre falo com os homens que vêm fazer tratamento comigo, eu falo assim, ó, se eu pudesse eu ficaria de pé aqui e iria te aplaudir, porque você é o verdadeiro homem, porque só é um verdadeiro homem aquele que busca um tratamento para que ele seja um melhor homem para sua esposa, para os seus filhos, né? Porque muitos aí estão achando que por não fazer terapia eles são mais machos do que os outros. E não é, ao contrário. Aquele que busca tratamento, esse sim é um homem no verdadeiro sentido da palavra. Então, você que é homem aí, que está assistindo a gente ou vai assistir depois, por favor, pare com isso, porque eu tive essa mentalidade, por eu ser homem, que eu resolvia tudo. Aquela teoria que muitos têm, homem não chora, homem não sofre, homem é durão, aquela coisa toda, mas não é. Eu tinha vários Elias congelados dentro da minha mente, com muitas dificuldades, escassez, um monte de coisa. Eu era dependente emocional e foi a terapia que me libertou disso tudo aí. Então, para você também é possível, não tenha vergonha disso, não. Se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo, se quiser mandar agora, porque a gente já está realmente encerrando. E na próxima semana, acredito que eu também vou fazer mais live com pessoas, homem também, uma pessoa que também é da mesmo ramo de terapia, mas só que ela também é uma pessoa que buscou ajuda na hora que ela viu que precisava. Não era só a questão religiosa, ela é uma pessoa religiosa, na verdade. Então, por isso que eu estou aqui para auxiliar você que está aqui comigo nesse perfil, para você abrir seus olhos quanto à questão da sua vida, da sua saúde. Se você está aqui é porque você quer alguma coisa, né? Num perfil de psicoterapeuta, você quer ajuda. Né? E se você não chegou até aqui, não chegou porque talvez seja vergonha, né? Mas não tenha vergonha, não. Busca ajuda.
tá? Porque a ajuda psicológica, ajuda profissional, é a mesma coisa de você quebrar a perna, vamos dizer assim, e precisar ir lá no médico, você precisa para ele te ajudar. E a sua mente também, você precisa de ajuda. Então, agradeço ao Elias, tá, Elias? Obrigado por você dar esse tempo aqui com a gente, comigo aqui. E quem quiser seguir o Elias, o Elias tem o seu perfil aí, né, Elias? Você coloca, depois se quiser falar, né? E o canal do YouTube, você já falou, né, lá no início. Se as pessoas quiserem buscar mais dicas, quiserem conhecer mais do Elias, os homens talvez tenham vergonha de chegar até uma terapeuta, né? Então vai tendo o Elias, ó. O Elias é homem, você tem a liberdade de conversar com o Elias. Então, agradeço mais uma vez, tá? Elias, uma boa Joia. Eu que tarde. agradeço pelo convite. Então tá. Boa tarde, tá bom? Até mais. Tchau. E fechar aqui. Tô sabendo fechar aqui esse negócio, não. Acho que é no xizinho que tem aí, não? Em cima? Ah, no xizinho, né? Pois é, mas eu tô fechando aqui, eu não tô, não tô conseguindo. Tô com o telefone, e não é meu. Tem esse problema. Não sei se é a mesma coisa. Tá. Obrigado a Thalita, que está aí nos É a assistindo. Ela mandou Simone, obrigado. Eu Simone agradeço. Lima. Obrigada a Cristiane, a Thelma. Né? Obrigada Todos que a todos atenderam meu convite aí, um que forte vieram, abraço para né? vocês. Então, uma boa tarde a todos.